caros amigos, espero que vocês possam gostar desta aula. Hoje nós vamos falar sobre a questão do texto discursivo. E isso é muito importante porque uma mensagem que se preze, ela precisa ser elaborada por meio de vários conteúdos e os conteúdos que estão lá representam as intenções de várias vozes, vários contextos. E às vezes esse contexto não é só do sujeito que fala a mensagem, mas está em todas as formas de citações da verbalização que ele expressa, e aí nós chamamos de citação do discurso dentro do próprio discurso. Ou seja, um texto não possui um sujeito só que expressa a mensagem, mas ele está lá submisso a outros tipos de vozes, seja na forma de pensar, de agir, de falar, e é a esse tipo de situação que nós veremos agora. Muito bem, temos o discurso dentro do discurso. Aqui apenas um pequeno trocadilho para entender o quê? Que existe um processo de heterogeneidade do discurso. Heterogeneidade significa o processo, a característica de um texto que não é mono, que não é de apenas um tom. Quando se lê um texto, nós temos vários discursos. Então há uma ilusão do sujeito discursivo e do interlocutor passivo, ou seja, a ilusão de que o sujeito ele acha que ele é dono da mensagem. Negativo. Ele representa uma voz que é intercalado com a voz do seu pensamento, que é intercalado com a voz do seu passado, do seu futuro, do seu presente, e que na própria fala elabora a fala de outros contextos em que tem outras pessoas. E o interlocutor passivo é aquele que recebe a mensagem, achando que a ilusão é quando ele acha que o sujeito que está escrevendo, ele é o único também. Então, o passivo, né, aquele que está lendo a mensagem, ele precisa entender que há várias vozes intercaladas. E é isso que nós vamos entender agora, ok? Veja, a heterogeneidade do discurso, ele também está inserido no contexto em que há o discurso direto, que representa a fala direta do personagem, ou algum enunciador está escrevendo a sua mensagem, ou falando a sua mensagem, e de repente ele faz do próprio pensamento um discurso direto. Ou seja, ele pega algum personagem e representa a fala dele por meio de aspas ou de travessão. É a fala direta do personagem, que pode ser inclusive da sua própria imaginação, ok? Já o discurso indireto é você representar a fala de alguém de uma forma indireta, como se você estivesse falando por ela. A partir do momento que você fala pela personagem, isso é o discurso indireto. E quando você fala pela personagem, de forma a até mesmo expressar os pensamentos e as ideias dessa personagem, que inclusive, repito, os personagens podem ser inclusive dos seus próprios pensamentos, do seu passado ou da hipótese do seu futuro, ok? Isso então é um discurso indireto livre. Para uma narração simples, no caso do discurso indireto, seria o narrador observador. Ele observa e fala pelo personagem. Já no caso do discurso direto, ele pode representar a sua própria fala. Aí, no caso, seria o narrador testemunha, ou ele pode representar a fala de alguém, que na verdade aí constituiria um narrador observador, mas representando diretamente a fala dos personagens. E mesmo que exista o discurso direto, discurso indireto e o discurso indireto livre, há vozes, que é uma parte subjetiva do texto, em que são ditos diferentes no mesmo discurso. Daí o título discurso dentro do discurso, ok? Então a ilusão de que o sujeito ele é uno, ele é único, já é uma noção que não representa mais a modernidade da análise do texto, né? Então veja, ele me disse, caminhei aqui, assustado até a sua casa. Veja que
Eu tenho aqui o verbo, né? Caminhei aqui. Eu coloquei aspas para representar a fala da pessoa. Então ela literalmente falou isso. Esse personagem falou: caminhei aqui assustado até a sua casa. Aí você tem o quê? Uma segunda frase que diz: ele me disse que caminhava a lá assustado até a sua casa. Então esse aqui virou lá e o caminhei virou caminhava. Veja que na primeira frase ele está representando o discurso direto. Já na segunda frase está representando o discurso indireto, ou seja, o narrador, ou a pessoa que faz a mensagem, ele simplesmente está falando pela personagem. Agora, quando você tem uma mensagem como essa aqui, ó, ele me disse, já desanimado e refletindo sobre a sua caminhada até a sua casa, e aí você poderia até continuar a frase, ok? Aí mostra um pequeno insight em que você tem alguém que está expressando não só o que a personagem faz, né? Essa voz aí é uma voz que também expressa o que a personagem pensa. E quando você tem essa liberdade de refletir o que a personagem pensa, esse é um discurso indireto, porque você fala por meio de alguém, e livre, porque você está até dizendo o que ele pensa. Muito bem. Então, muito bem. Aqui eu destaquei em cores o tipo de voz que há em um texto. Aquele que se ilude em dizer que o enunciador, aquele que faz a mensagem, possui apenas a voz que é ele falando para você, é um tanto ingênuo, porque, na verdade, um texto representa momentos. Por exemplo, aqui eu destaquei uma hipótese: vermelho seria a voz do interlocutor no passado, inclusive usando o discurso direto. É o caso quando ele fala, por exemplo, aqui, minha mãe, né, morreu. Veja, isso está em vermelho, porque é como se fosse, aspas, um discurso direto. Alguém vem e declara, gente, minha mãe morreu. Ou seja, aí a pessoa está voltando ao passado. Essa redundância que eu falei agora, só para poder reforçar mesmo a questão. Veja, ele voltou. E por que passado? Porque ele podia voltar ao futuro numa reflexão, ok? E poderia também fazer simplesmente aquilo que é dele para você agora, que é a voz presente, a voz original neste momento. São três vozes aí que estão em jogo. Então, minha mãe morreu. Discurso direto porque ele está entre aspas e voltado ao passado, ok? Existiria uma frase mais cruel do que esta? Agora veja que agora é a voz do interlocutor no presente, é atual, é aquela que ele está falando com você. Foi cruel o seu último dia, né? Foi cruel. O seu último dia passei junto com você. Então veja bem, foi cruel e o seu último dia passei junto com você. Volta de novo à ideia do passado, uma narrativa no passado. Palavras me faltam. Agora ele volta ao presente, ao discurso atual e diz que essa questão me falta agora palavras. Se falasse palavras me faltavam naquele instante, aí era vermelho, porque ainda envolve o momento passado, a voz daquele passado. O meu olhar vegetativo para os cantos sempre esconde minhas lágrimas, especialmente quando estou só. Isso tem a ver com agora. Ou seja, o momento que o interlocutor está falando com você, está expressando esse sentimento, mas dado a uma situação que já ocorreu, e nessa situação que já ocorreu, ele tem a primeira pessoa, ele falou alguma coisa como se fosse uma enunciação, assim, minha mãe morreu, né? Continuemos. Na sua morte inesperada, olhava para mim e sentia o toque da sua mão direita antes de chegar na sala de reanimação. Aqui, o autor de novo volta àquela situação em que a mãe dele morreu. E é o momento que ela olha para ele e com a mão direita, né, dá o toque em sua mão antes de seguir para a reanimação. E agora, há poucos minutos falava comigo pedindo socorro, mesmo a enfermeira dizendo que era besteira. Foi tenso. Tudo isso aqui, no caso até besteira. Qual é o discurso? Vermelho, voz do interlocutor do passado. Azul, a voz do enunciador que está falando neste instante para você, no texto atual para você. Ou uma
reflexão do interlocutor, não importando se é no passado ou no presente. O que é que vocês acham? Continua a ideia ainda no passado. E foi tenso naquele instante, ok? Revirei, virei tudo e retornava para junto da senhora. Veja, essa senhora é como se ele estivesse falando com ela. Por isso que ainda é vermelho, porque é como se ele estivesse expressando até mesmo um discurso direto, conversando com ela. Revirei, virei tudo e retornava para junto da senhora. Ou seja, como se ele estivesse conversando com ela. Então, essa liberdade que o autor teve de conversar com a mãe dele é um sentimento que faz com que, nesse texto, haja vozes. Veja que é um texto que não está dando informações, só informações. É um texto que está mostrando o viver em frases de discursos de tempos diferentes. É esse tipo de vozes do discurso que está dentro desse discurso aqui em azul, que é o atual para você. Deu para entender? Vamos continuar. O destino parecia sentenciar que ali nos separaríamos para sempre. Essa voz é uma voz reflexiva, ou seja, ela não está naturalmente naquele passado, e nem necessariamente exatamente agora, mas está numa reflexão do que houve naquele instante passado e no sentimento que o autor está tendo agora ao falar para você. Lembrando que o sentimento que ele está expressando nesse momento, o original é o azul, e aquilo que está em vermelho é a sensação daquele passado que ele viveu. E o verde é a reflexão que ele faz em relação a esses aspectos. Agora eu acho que melhorou a compreensão, tá bom? Existe outra frase pior que esta, ele volta a falar com o interlocutor no momento agora, neste instante. E lá se foi naquele corredor parte de minha história. Ou seja, ele volta à cena dos últimos dias da sua mãe, ok? Um olhar que me dizia tudo, um amor que me fazia viver mais firme com fé juntos. Aí ele começa a ver que naquele momento, olha só, olha que coisa interessante. E lá se foi, naquele corredor, parte de minha história. Ou seja, ele está vendo a mãe indo pelo corredor. A mãe tocou na mão dele, conscientemente ainda, e sem respirar direito, foi para a sala de reanimação. Aí depois ele faz uma reflexão. Essa reflexão mexe tanto com o passado como no momento agora que o interlocutor está lendo essa mensagem. Então, esse tipo de vozes está a todo instante no texto, tanto do passado como no presente, como da reflexão que há em ambos os aspectos. Aí ele vai lá. Com você aprendi a acreditar mais. Olha que lindo. Não sei explicar. Você percebeu que se você, como se ele estivesse falando com ela novamente? E é engraçado que essa parte em vermelho tanto possui a voz do interlocutor no passado, como dentro dela teriam outro tipo de vozes, aquela que representa o momento de fala direta com a personagem que já faleceu, juntamente com o sentimento que ele reflete sobre esse personagem e juntamente com outra voz que ele relata o que aconteceu. Então veja bem, essa parte em vermelha, ela refere-se a algo do passado, que diferencia do que está sendo falado agora no presente e que se diferencia da reflexão que ela é atemporal, nesse caso. Mas só o vermelho já abre outros tipos de discurso. Então não existe um discurso que você precisa decorar. Existe um discurso no texto que nós precisamos sentir. Um texto não é robótico. Ele produz sentimentos, ele produz afetos, ele produz outro tipo de impressões. É isso que nós queremos passar em relação à voz do discurso. E aí nós temos o quê? Só queria amar seus atos de pura sinceridade para comigo e com todos. Aí é uma reflexão ainda dentro daquele passado, né? Dei o afeto que pude nos seus dias finais. Veja que interessante, gente. Esses seus dias atuais é como se ele estivesse conversando com ela. Então remete-se à voz em vermelho no passado, ok? Agora eu vou fazer a continuação desse texto sem nenhuma marcação para que vocês possam sentir o nuance dessas três vozes. Sinto que um texto não é monotônico, ele tem vários tons, ele não possui uma linguagem única, ele tem
vários tipos de linguagem, mesmo sendo um texto, vamos supor assim, narrativo descritivo aqui, ok? Vou continuar agora sem uma marcação e depois eu retorno no fim do texto com a marcação. Eu creio que vocês devam estar gostando desse texto porque é um texto um pouco melodramático, mas é um texto que foi verídico, ok? Isso foi um presente de Deus naquele momento? Não sei. Aí é uma reflexão, né? Mas senti grato a Ele. Ele quem? Deus. Por ali estar. Por que ele sentiu grato a Deus por ali estar? Bom, se ele está dizendo que se sentiu grato é porque tem as suas razões, né? Tive a oportunidade de abraçá-la e dizer pela última vez a palavra mãe. Te amei com toda a força, voltou ao passado, de novo, mas ainda era pouco. Com prazer me doei, mas me achei devendo. Isso ainda é uma conversa que ele tem com a mãe dele. Senti o que a senhora desejava. Quando ele fala que a senhora desejava, como se estivesse falando com ela. Numa conversa, num olhar e em um novo abraço. Acordava com o café pronto e sentia prazer de me lembrar de ti. Era um prazer. Aí vem a reflexão. Tínhamos cumplicidade. Novamente voltando ao passado. E te via um exemplo de fé e afeto. Percebeu que essa voz ela não é a voz atual com que o enunciador da mensagem está falando com o interlocutor que somos nós? Não em palavras, mas em ações. Tudo o que eu queria, primeiro dava à senhora e sorria satisfeito. E mesmo assim, nunca conseguirei agradecer o grande carinho e amor que senti. Obrigado, senhora Consuelo Negreiros. Obrigado, Deus, aí vem a parte de reflexão que sai do passado, por ter me colocado junto dessa senhora, que me fez ser mais sensível eu acho que esse em não existe, tá? Me perdoe. Uma pessoa simples e muito focada, serena, fiel, sempre feliz. Tinha uma visão além do comum. Isso me espantava. Vocês viram o nuance que o texto, ele embora não tenha aqui as suas marcações devidas, mas representa algo no passado, uma conversa com ela, e depois volta-se à questão do texto falando com o leitor, ok? Então observe, mãe, estou morrendo de saudade. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma coisa de voz direta. O discurso direto, como se ele estivesse lá falando com ela. E está representado entre aspas, podia estar até com travessão. Travessão seria próprio para quando fosse uma conversa contínua, ok? Então vejo que aqui é aquele momento passado. Agora está mais claro, né? Ainda teríamos muito o que fazer. Talvez, mas acredito que Deus sabe o que faz. Então está aí o discurso direto com esse tem marcado. E aí ele fala ainda naquele ponto no passado, uma reflexão. Aí eu dei o nome de uma outra voz. Mas isso aí poderia estar até em vermelho também. Só destaquei a questão da reflexão, porque houve essa reflexão nesse passado, ok? Essa frase só se aceita com fé, pois sou limitado demais para aceitar na minha pobre razão. Agora ele volta-se para o leitor e fala, esse momento só se aceita com fé. Então você percebeu que o autor ele viaja em vozes diferentes para dar o efeito de realismo ao que ele vivenciou? É demais, né? O poder da linguagem é fantástico. E isso faz qualquer pessoa se inspirar. E também, ao mesmo tempo, nos fazer reconhecer que somos tão pequenos porque a linguagem é tão rica e nós podemos tentar com palavras, com vozes e discursos no mesmo texto, tentar um pouco mostrar o sentimento do que nós vivenciamos. Te amo. Alguém tem dúvida que quando a pessoa fala te amo, se refere àquele momento do passado que aconteceu, em que a mãe estava morrendo? Ainda te vejo nos meus sonhos, te vejo, uma relação com o outro próximo, ao meu lado e no meu coração. Se ele está falando, ainda te vejo nos meus olhos, é porque a relação está próxima.
E se está próxima, é porque ela estava lá naquele momento do passado. Peço só a Deus, aí vem um momento de reflexão, né? E é mais para o presente do que o passado, mas é reflexão, por isso que tem azul. Perdão, agora é o presente. Por isso que é o presente, tá? É marcado em azul, por isso que é presente. A reflexão é o verde, tá? Peço só a Deus que me console com a sua presença primordial diante de tamanha perda enquanto homem e do buraco que ainda me faz chorar na sua lembrança. Veja, ele remete à sua lembrança, mas agora de uma maneira mais genérica, sem ser um contato direto com ela. De ser tão feliz e tão amável, ou seja, ele está falando dele mesmo, então remete ao presente nesse momento e a sua lembrança é a lembrança dela. Não queria terminar este texto. Se tem dúvida de que isso seja algo para o leitor, que agora já que está terminando o texto, refere-se ao momento presente, ele volta à interlocução presente no texto. Essa voz é uma voz atual. Mas duro é sofrer, ele termina com a reflexão nessa voz atual, tá? Para o leitor, obviamente. Por quê? Porque o enunciador da mensagem, ele sempre tem o leitor como um alvo a expressar as ideias e os significados do seu próprio texto. Mas duro é sofrer tentando expressar em palavras o que nunca mais podemos mais sentir. Houve aí uma repetição, ok? Dado pela ênfase de emoção do próprio autor. Perdoem por isso. Mas enfim, mais duro é sofrer tentando expressar em palavras o que nunca mais podemos mais sentir na realidade perto de nós. Ou seja, o autor queria escrever mais, expressar o sentimento daquele instante, de falar e ter o prazer de dizer: mãe, eu te amo, eu te quero, a senhora foi muito boa na minha vida, a senhora foi um exemplo, mas ele não pode mais falar isso. Ou se ele falar, parece que dói cada vez mais. Por quê? Porque duro é sofrer tentando expressar em palavras o que não pode se sentir mais na realidade perto de cada um de nós. Muito bom o texto, uma homenagem à senhora Consuelo, mãe deste autor que está no parênteses, entre parênteses. Pois bem, vamos lá. Eu tenho aqui um exercício para terminar esta aula, né, que foi rápida, mas foi extremamente importante, mostrando um texto que tem várias vozes misturadas, inclusive com discurso, e marcações de discurso. Impossível dar cabo daquela praga. Estirou os olhos pela campina, achou-se isolado, sozinho no mundo coberto de penas, de aves que iam comê-lo. Pensou na mulher e suspirou. Coitada de Sinhá Vitória, novamente nos descampados, transportando o baú de folha. Observe que alguém aqui está narrando, no caso seria Graciliano Ramos, Vidas Secas, e aí ele fala o seguinte: o narrador desse texto mistura-se de tal forma a personagem. Veja, ele está misturado com a personagem, e ao se misturar, ele se envolve ao ponto de falar por ela. E se ele não só fala por ela, como também ele fala o que ela pensa, já é o que? Um discurso indireto livre. O discurso que está lá é naquele instante vivenciando a personagem, falando até mesmo o que ela sente. Então, que dá a impressão de que não há diferença entre eles, porque o narrador se misturou, assim como o texto anterior, houve algumas misturas de tempos, né? A personagem fala misturada à narração. Esse discurso é chamado, não é o discurso direto, por isso que está fora a letra B. Não é o discurso implícito, porque não é nada subentendido. Ele claramente está falando pela personagem. Não é o discurso explícito, porque explícito é aquilo que marca cada personagem em termos de diferenças e particularidades. Ou seja, cada um sabe o que se fala, então cada um tem a sua característica e sabe, tem a identificação da sua própria fala. Então, no caso, seria o discurso indireto ou o discurso indireto livre.
será indireto se apenas o narrador ele fala pela personagem. Agora, se ele fala pela personagem e até diz o que a personagem sente, é indireto livre. Vamos ver lá? Impossível dar cabo daquela praga. Estirou os olhos pela campina, achou-se isolado, sozinho no mundo coberto de penas, de aves que iam comê-lo. Pensou na mulher e suspirou. Coitada de Sinhá Vitória. Novamente nos descampados, transportando o baú de folha. Coitada de Sinhá Vitória, novamente nos descampados, transportando o baú de folha. Esse texto ele produz até o que ela pensou e ele falou. Então veja só, alguém está falando de Sinhá Vitória e até mesmo o narrador está dizendo o que esta mulher pensou na fala desse personagem. Por isso que a letra A, discurso indireto livre. Meus amigos, isso nos faz entender que a linguagem não é robotizada, a linguagem não é seca, e na linguagem não há o que seja certo ou errado, como diz muitos linguistas e profissionais da área. Na linguagem, nós temos o poder de comunicação, por meio de várias vozes e vários discursos. Um abraço e até o próximo encontro.